Pessoal, então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar sobre os ETFs, que são fundos negociados em bolsa, assim como os fundos imobiliários, que são os ETFs também são negociados em bolsa e são fundos interessantes porque eles basicamente são fundos passivos. O que é um fundo passivo? Um fundo passivo é um fundo que só acompanha um índice ou acompanha um preço. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui na apresentação para vocês entenderem mais o que é isso. Mas é interessante a gente começar falando justamente desse ponto, da questão da gestão passiva, porque a gente acredita, então na verdade o mercado vende isso para a gente, que trabalhar ativamente uma carteira traz rentabilidades maiores do que uma gestão passiva. Então, o que seria uma gestão passiva? Você comprar um conjunto de ativos ali na sua carteira e não mexer mais neles, deixa esse conjunto de ativos aí seguir o mercado, seguir o sobe e desce do mercado para você ver o que vai dar ali, que você ficar tentando ali ciclar empresas da sua carteira, então ficar fazendo compras e vendas frequentes na sua carteira, ou não tão frequentes assim, mesmo que sejam vendas e compras e vendas mensais, trimestrais, semestrais. Só que existem vários estudos que mostram que isso aí não é verdade, que a gente tende a ter uma rentabilidade pior quando a gente tenta fazer uma gestão ativa do que quando a gente faz uma gestão passiva. Então vocês vão ver aqui, eu vou mostrar um estudo que existe para vocês, que é publicado com frequência, sobre como os ETFs estão indo, então sobre como os fundos passivos vão em relação aos fundos ativos. Quais são os fundos ativos? São aí fundos multimercados, fundos de ações que tem a figura daquele gestor lá que fica fazendo compras e vendas, ficam fazendo trocas nas carteiras. Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso durante a apresentação, mas é interessante a gente notar então que mesmo gestores profissionais, gestores ativos profissionais que dedicam sua vida ao mercado, têm dificuldade em bater o índice, têm dificuldade em bater o benchmark ali que eles estabelecem como referência para aquele fundo. Então, para a gente pode ser muito mais interessante investir através de um ETF do que investir em um fundo multimercado ou um fundo de ações, ou a gente mesmo tentar fazer a gestão ativa de uma carteira. E eu acho interessante, o ETF deveria ser visto mais como uma oportunidade, como uma opção de entrada na bolsa de valores. Muita gente começa já pelas ações, e as ações é um tipo de investimento mais arriscado, requer um pouco mais de estudo, requer um pouco mais, já está com a cabeça mais pronta, já está com a cabeça mais feita para conseguir aguentar a volatilidade da bolsa, porque vai ter volatilidade, você vai comprar uma ação, você vai ver sobes e desces aí frequentes. Então, na minha opinião, as ações não deveriam ser vistas como uma primeira opção, como o primeiro investimento a se fazer na bolsa. Os fundos imobiliários eu acho tranquilo, dá para começar investindo na bolsa pelos fundos imobiliários. Você tem ali os fundos imobiliários de tijolo que tem respaldados aqueles imóveis atrás que recebem aluguéis, e é um investimento bem tranquilo. E eu considero que todo mundo deveria dar uma olhada nos ETFs, porque são investimentos interessantes, vão te dar uma possibilidade de uma rentabilidade boa no longo prazo se você tiver consciência de comprar e realmente esperar passar um período bom com esses ativos na carteira. E o que eu acho interessante também é que através do ETF você tem um leque de opções, um leque de investimentos muito grande. Você consegue investir nos Estados Unidos através do ETF, você consegue investir na Europa através do ETF, no Japão, na China. Se você quiser investir em moeda que não é comum, uma moeda que não seja o dólar, se você quiser investir no franco suíço, você consegue através de um ETF. Se você quiser investir na cotação da prata, na cotação do petróleo, se você quiser apostar na queda da bolsa americana, eu acho que a bolsa americana está muito alta, toda a questão de guerra e de conflito que a gente está vendo agora. Eu estou gravando esse vídeo, está tendo conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia, hoje está no 4º dia de conflito, então a gente não sabe aí o que vai acontecer para o futuro, mas se você acha a bolsa americana vai cair por causa do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, você consegue apostar contra a bolsa americana, e isso através de um ETF. Então é interessante a gama de opções aí que os ETFs te dão. Mas é isso, chega de introdução, vamos passar para a apresentação aqui para a gente falar mais sobre eles. Então vamos lá, só para a gente começar, o que quer dizer a sigla ETF? Então são os Exchange Traded Funds. Funds são fundos traded, negociados, e exchange bolsa nos outros países aí chama-se bolsa de exchange. Então são os fundos negociados em bolsa. Então vamos lá para pontuar a diferença entre os fundos aí, os fundos multimercado e os fundos de ações dos ETFs. Os fundos multimercado e fundos de ações, que a gente já falou várias vezes aqui, tem vários vídeos falando sobre eles, são investimentos que você faz através da plataforma da corretora. Então você vai acessar a sua corretora ali, independente de qual seja. Dentro da plataforma você vai lá investir produtos, fundos. Eles normalmente têm gestão ativa, então como eu falei para vocês, os gestores ficam lá o dia inteiro em cima do fundo tentando fazer negociações de compras e vendas para tentar aumentar a rentabilidade do fundo. Com isso, como tem uma gestão ativa,
você paga altas taxas de administração, o que é normalmente o chamado 2,20. Para quem não sabe o que é 2,20, é 2% ao ano de taxa de administração, mais 20% de taxa de performance. Então, quando o fundo consegue superar o benchmark, superar o índice ali que ele tem como referência, ele ainda cobra 20% de você em cima daquela rentabilidade adicional que ele conseguiu. E o imposto de renda é informado pela corretora, então quando chega no final do período, ele chega no final do ano ou no começo do ano, a corretora manda o informe de rendimentos para você. Basicamente, você só copia e cola ali na sua declaração de imposto de renda. Os ETFs não, os ETFs são feitos pelo home broker da sua corretora, então assim como você compra fundos imobiliários, assim como você compra ações, você compra os ETFs, então independente também da sua corretora, todas as corretoras têm o home broker, você consegue identificar eles normalmente pelo final 11, só que aqui tem uma confusão porque os fundos imobiliários também são negociados com o final 11, tá? Então depois com o tempo você vai acostumando a saber diferenciar quais são os fundos imobiliários e quais são os ETFs, mas os dois são negociados com o código final 11. A gestão é passiva, então ele só acompanha um índice ou um preço. Daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para ficar um pouco mais claro o que é isso. As taxas de administração são baixíssimas, porque como é uma gestão passiva que não precisa ficar um gestor o dia inteiro ali, normalmente é na ordem de 0,1% ao ano. Então dá para vocês perceberem aqui a diferença já começa aqui. Os fundos multimercado e os fundos de ações, você paga uma taxa de administração de 2% ao ano. Para muita gente, a gente pode falar, mas 2% ao ano é tão pouco. Não é, tá? É uma taxa de administração muito alta. Quando você faz uma composição disso aí ao longo de 10, 20 ou 30 anos, você vai reparar, você percebe que a diferença de rentabilidade no longo prazo é enorme por causa dessa taxa de administração. E você é responsável por todo o controle do seu investimento. Então, assim como acontece também nas ações e nos fundos imobiliários, quando você faz a compra de um ETF, é você que deve manter o controle do seu investimento. Para quem usa minha planilha, não tem problema, é só lançar na minha planilha, ela vai fazer todos os cálculos para você, o acompanhamento, o preço médio, mas é você aí que tem que fazer esse controle. A sua corretora não é obrigada a fornecer o preço médio das suas compras, toda a movimentação que você fez aí de compras e vendas. Aqui eu coloquei alguns exemplos do que pode ser comprado via ETF. Então, por exemplo, o Ibovespa, muita gente aí fala sobre o Ibovespa, mas não sabe muito bem o que é. O Ibovespa não é a bolsa, o Ibovespa é um índice da bolsa, que é uma composição das principais ações negociadas na B3. A B3 é a nossa Bovespa, né? A antiga Bovespa, hoje estamos B3. Ele é revisado em janeiro, maio e setembro e hoje conta com 91 empresas. Então o que é o índice Bovespa? É uma carteira teórica que é criada através de liquidez de negociação das empresas na bolsa. Quando você olha o Ibovespa, é como se você estivesse comprando, no caso de agora, 91 empresas. Então, se a gente investir no Bovespa através de um ETF, você indiretamente está investindo em 91 empresas. E o que é interessante aqui? Reparem aqui que ele é revisado em janeiro, maio e setembro. Então, aqui tem uma parte que é muito interessante do ETF que você não precisa se preocupar. Quando tiver alteração no índice, o ETF faz isso automaticamente para a gente. Então você sempre vai estar acompanhando o índice mais atualizado do mercado. Um outro índice que é muito famoso é o índice S&P 500, que é a composição das 500 principais empresas negociadas nos Estados Unidos. Também um outro índice que existe aqui na Bolsa Brasileira é o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários que são negociados aqui no Brasil. E também coloquei como exemplo que você pode investir através de ETFs, ouro e prata, mas como eu estou falando para vocês, não se limita a isso aqui de jeito nenhum. Tem muitas e muitas e muitas opções do que você pode fazer através de um ETF. Então, como eu disse para vocês, a gestão, por ser passiva, não precisa fazer nada, por isso a taxa de administração é muito baixa. Então, o que acontece? Se o índice muda, então vamos pensar agora aí na mudança do índice Bovespa que vai acontecer em maio, saiu 5 empresas e entraram outras 5 no lugar. Você, como investidor do Ibovespa, como investidor do ETF, que replica o Ibovespa, não precisa se preocupar, não precisa fazer nada. Automaticamente aquele ETF que você está investindo vai fazer esse ajuste de posição para você. Até 2020, o Brasil tinha menos de 30 ETFs em negociação, enquanto os Estados Unidos tinha mais de 2.000. Então o que estava acontecendo? Como houve um interesse muito grande, um crescimento de interesse muito grande pelos ETFs, o que as pessoas estavam fazendo? O que eu estava fazendo também?
eu estava pegando o meu dinheiro do Brasil e enviando para os Estados Unidos. Hoje isso está muito fácil, eu já mostrei alguns vídeos para vocês aqui também. Você consegue investir através da Avenue, da TD Ameritrade, agora o Inter está com uma plataforma internacional também. Então eu enviava meu dinheiro aqui para os Estados Unidos e com esse dinheiro nos Estados Unidos e com esse dinheiro numa corretora dos Estados Unidos, você tem aí 2.000 opções de ETF para você investir. Então eu coloquei como exemplo, se você quiser investir no Canadá, quiser investir na Inglaterra, na União Europeia, no Japão, na China, na Austrália, tudo isso você consegue através dos ETFs americanos. Com isso, os bancos brasileiros viram esse crescente interesse e muita gente saindo do Brasil, levando dinheiro para fora do Brasil e começaram a criar mais ETFs aqui. Então, para tentar atrair, para tentar segurar o pessoal aqui no Brasil. Em praticamente 2 anos, a quantidade de ETFs passou de 30 para 150. Apesar que nem todos têm uma liquidez muito boa, né? Mas já tem opções interessantes, já dá para você escolher boas coisas, boas oportunidades, investindo diretamente de uma corretora brasileira. Você não precisa necessariamente abrir uma conta numa corretora americana. Claro que se você quiser ter várias opções de investimento, vale bem a pena ter uma opção aí, uma conta aberta numa corretora americana, mas através de uma corretora brasileira hoje você tem opções bem interessantes já. Então, comentando aqui com vocês sobre quais são os maiores ETFs no Brasil hoje. A gente tem o BOVA11 e o BOVV11, ambos acompanham o Ibovespa. O IVVB11 acompanha o índice S&P 500 dos Estados Unidos, então através da Bolsa Brasileira você consegue acompanhar a variação aí das 500 empresas americanas através do S&P 500. A gente tem aqui o Small 11 e o SMAC 11, que ambos acompanham o índice de Small Caps do Brasil, que são empresas de pequeno valor de mercado, de pequeno valor de capitalização, por isso que chama Small Cap. E a gente tem alguns outros também, o NASD 11, que acompanha o índice Nasdaq 100, que são as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Se você quiser acompanhar a cotação do ouro, hoje tem o ETF Gold 11, que também replica aí um fundo americano de ouro. Existe também hoje o ETF China 11, que acompanha mais de 700 empresas chinesas. Então, para quem tem interesse aí, para quem quer investir na China, acredita num crescimento futuro da China, pode ser uma oportunidade interessante. O Hash 11, que acompanha criptomoedas. Então, se você não quiser abrir a sua conta em uma corretora, numa exchange de criptomoedas para comprar Bitcoin ou para comprar Ethereum, você pode simplesmente investir através desse ETF. Qual que é a diferença? Se você investir, por exemplo, no Gold 11 ou no Hash 11, você está acompanhando a variação da cotação. Você não é dono, por exemplo, no caso do Hash 11, você não é dono da Bitcoin que está ali dentro. Você está acompanhando a variação da cotação dela. Então depende da sua intenção com o investimento, tá? Imagino que você acredita no Bitcoin para o futuro, que vai ser a moeda daqui a 10 anos. Pode ser mais interessante você investir, você comprar as Bitcoins, você ter as Bitcoins na sua carteira. Agora, se você está querendo só acompanhar, falar, Breno, eu acho que nos próximos 3 meses o Bitcoin vai subir, as criptomoedas aí vão subir. Você pode simplesmente investir no Hash 11, porque você investe aí nesse período, nesse curto horizonte de tempo que você pensa e depois sai. Então você entra de uma forma bem simples e sai de uma forma bem simples. Também tem o XFIX 11, que ele acompanha o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários aqui da Bolsa Brasileira. E aqui embaixo eu deixo para vocês um recado, cuidado com a liquidez. Apesar de a gente ter 150 fundos, aí, 150 ETFs negociados na Bolsa hoje, são poucos que têm uma liquidez boa. Então basicamente os que têm as maiores liquidez são esses que eu coloquei na tela aqui para vocês. Existem diversas e diversas outras opções, mas a negociação deles no mercado é bem restrita. Eu até coloquei aqui, se vocês tiverem interesse em olhar nesse site de Invest, só colocar no Google Invest ETF Brasil, vocês vão achar essa lista aqui, que mostra todos os ETFs que estão sendo negociados. Então aqui eu ordenei pelo volume de negociações e marquei aqui só para vocês verem os que eu falei ali no último slide, que são os que têm maior liquidez. Então tomem cuidado com os ETFs que têm baixo volume de negociação, porque você pode ter um pouco de dificuldade para comprar e depois pode ter um pouco de dificuldade para vender eles. Se você tiver algum interesse em investir em mercados europeus, investir em moedas como franco suíço, como eu disse, euro, libra esterlina, talvez seja mais interessante vocês fazerem isso através de uma corretora americana, porque os ETFs de lá vão ter uma liquidez bem maior. Só comentando rapidinho, por que existe BOVA11 e BOVV11? Como as gestoras viram que o interesse por ETF estava crescendo muito no Brasil, cada gestora quer ter o seu próprio ETF. Então, no caso aqui, o BOVA11 é um mais antigo, que ele é gerido pela BlackRock. O BOVV11 é gerido pelo Itaú. Se vocês olharem, se vocês abrirem o gráfico desses dois aí, não há diferença nenhuma entre eles.
Quando um sobe, o outro sobe, quando um cai, o outro cai. A única diferença realmente aí é a gestão. Um é a gestão da BlackRock e outra é do Itaú. Por que isso é bom para a gente? É muito bom, na verdade. O BOVA11, até alguns anos atrás, tinha uma taxa de administração, se eu não me engano, de 0,5%. Quando começou a ter a concorrência aí de outras gestoras, e tem mais fundos aqui, tá, que acompanham o índice Bovespa, eles tiveram que começar a baixar a taxa de administração para tentar atrair clientes. Então, para a gente, sempre essas brigas no mercado aí são interessantes porque reduzem as taxas. Só passando um pouquinho também sobre exemplos para vocês de ETFs que tem nos Estados Unidos, tá? Para vocês verem como é que lá é mais aberto o mercado. Você tem diversas opções para investir no S&P 500 lá. Tem o IVV, que o IVVB11 aqui do Brasil, inclusive acompanha ele, investe nele. O QQQ, que é o Nasdaq 100. O VTI, ele é considerado um índice amplo do mercado americano, acompanha 4.000 empresas. Um outro caso aqui que é bem interessante, eu gosto bastante de analisar ele, é o NOBL, que são empresas americanas que aumentaram os dividendos consecutivamente nos últimos 25 anos. Então, empresas aí que ano após ano seguem aumentando os dividendos. Vocês podem investir em commodities, como eu falei, ouro, a gente tem aqui no Brasil o Gold 11, mas lá nos Estados Unidos tem principalmente o IAU e o GLD. Você pode investir em petróleo, que tem o uso, você pode investir em prata, que tem o SLV. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? A lista de ETFs é imensa. Se você quiser investir em outros países através dos Estados Unidos, você pode investir, por exemplo, no VEA, que ele investe em mercados desenvolvidos, exceto os Estados Unidos. Tem o de mercado emergentes, que é o VWO, tem o VXUS, que junta aí os países em desenvolvimento com os países desenvolvidos, então os emergentes com os desenvolvidos, e o VNQ, que ficou aqui no lugar errado. Deixa eu dar um enter aqui, pronto, coloquei um imóveis aqui. O VNQ investe em REITs. REITs são os fundos imobiliários americanos, então o VNQ é um ETF que agrupa diversos REITs. E como eu disse, se você quiser investir em moedas de outros países também, através do mercado americano, você pode comprar, por exemplo, o FXF, que investe em franco suíço, então a sua variação em relação ao dólar. Outra moeda, se você quiser investir no euro, você tem o FXE. Então, aqui é só um exemplo, uma lista bem curta, na verdade, dos ETFs que você pode negociar nos Estados Unidos. Aqui só para mostrar para vocês como é que funciona, então, um ETF, no caso do Bitcoin. O ETF Hash 11 não investe só em Bitcoin, ele investe em Bitcoin e Ethereum um pouco menos em algumas moedas menores, mas o grosso, assim, a grande parte do Hash 11 está em Bitcoin. Então, repare como que o Hash 11 acompanha o Bitcoin. Reparem aqui que eu estou gravando esse vídeo no feriado e o Bitcoin, né, o mercado de Bitcoins, ele não para durante finais de semana, feriados, ele funciona 24 horas por dia e teve uma subida aqui depois dessa escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia aí, teve essa subida no Bitcoin e ainda não refletiu no Hash 11. E é interessante também, eu coloquei um outro exemplo aqui para vocês verem como é que é amplo esse mercado de ETFs. No caso aqui na esquerda seria o S&P 500, o ETF VOO, e na direita eu coloquei o Short e S&P 500. O que seria Short? É você apostar na queda. Se você estiver apostando na alta da Bolsa Americana, você pode investir no VOO. Se você estiver apostando na queda da Bolsa Americana, você pode investir no SH, que é o Short do S&P 500. Então reparem como que os gráficos aqui são invertidos. Aqui, quando teve essa queda no S&P 500, o ETF teve uma subida, depois o S&P 500 voltou a subir, ele voltou a cair, e agora com essa queda aqui mais recente de dezembro para cá, o short do S&P 500 está subindo. Então é uma aposta contrária. O que um faz, o outro faz ao contrário. E a grande questão, a grande pergunta então que pode ficar, que vocês podem me fazer, é se eu acho que ETF vale a pena. Para dar essa resposta, eu vou colocar aqui para vocês na tela o relatório da Spiva, tá? Peguei do site deles, um print do site deles aqui, que é o S&P Indices vs Active. Então ele compara os índices que eles calculam para o mundo inteiro, então tem o índice do Brasil com os gestores ativos do Brasil, e eles produzem relatórios comparando então se os fundos de gestão ativa estão conseguindo bater os seus benchmarks. Como encontrar isso aqui? Se vocês tiverem curiosidade em olhar o site, é só colocar Spiva no Google. O site que vocês vão conseguir abrir é esse aqui. Tem bastante coisa interessante lá se vocês quiserem olhar. Mas reparem aqui, isso aqui então é o gráfico do período de um ano, tá? Eu peguei hoje isso aqui. Então aqui mostra o percentual dos fundos que performaram abaixo do índice que eles chamam S&P Brasil BMI. Seria um equivalente aí ao índice Bovespa. Em um ano, 83% dos gestores foram pior do que o índice Bovespa, aqui, do que o índice da Bolsa Brasileira. Então, basicamente, se você tivesse comprado o BOVA11 e não tivesse feito nada,
você teria se dado melhor do que 83% dos gestores ativos do Brasil. Passando aqui para um período de 3 anos, você teria saído melhor do que praticamente 66% dos gestores ativos do Brasil. Nos últimos 5 anos, você teria se dado melhor do que 83% dos gestores do Brasil. E nos últimos 10 anos, então se você tivesse comprado ali o BOVA11, investido no Ibovespa, há 10 anos atrás e não tivesse feito nada, você teria se dado melhor do que 86% dos gestores do Brasil. Eu acho isso aqui muito interessante para vocês verem como a gestão passiva, como um investimento passivo pode dar retornos muito bons. Se você tivesse só investido em BOVA11, não feito absolutamente nada na sua carteira, você teria batido 86% dos gestores profissionais. Por que isso acontece? Primeiro, realmente porque é muito difícil bater o mercado, os gestores aí comprando e vendendo nem sempre conseguem fazer as melhores operações, eles perdem dinheiro, então mesmo gestores profissionais não acertam sempre, eles erram e erram bastante. E as taxas que eles cobram também, então quando a gente desconta as taxas ali que são cobradas por eles, eles não conseguem justificar o que é cobrado. Aí você pode virar para falar para mim, Breno, isso aí é no Brasil é tudo complicado, o Brasil... Então eu abri aqui também no relatório Spiva, vocês podem pegar isso aqui, eu tirei o print do site hoje, dos Estados Unidos. Se você tivesse investido no S&P 500, então se você tivesse comprado ali o voo nos Estados Unidos, ou com a sua conta aqui no Brasil, o IVVB11, por exemplo, em 10 anos você teria batido 82,5% dos gestores profissionais dos Estados Unidos. Então é difícil você escolher fundos, então você pensa aí quando você vai abrir aquela lista de fundos multimercado, fundos de ações na plataforma da sua corretora, é muito difícil você escolher, ainda mais pensando, ainda mais sabendo que provavelmente ali 80% daqueles fundos vão se dar pior do que um simples investimento em um ETF que só acompanha a bolsa. Uma pergunta que é comum, é uma pergunta que é interessante, que já foi feita para mim, se é possível investir só em ETF. E a resposta é sim, tá? Dá para você investir só em ETF. Vocês viram aí que os retornos que você consegue com o ETF são retornos muito bons, normalmente assim acima do que os gestores profissionais conseguem. E tem um cara que é chamado John Bogle, que foi inclusive o criador da Vanguard, que é a empresa aí que gerencia os fundos tipo Voo, o VNQ, VNQI, ele tem diversos VTI, diversos fundos aí. Ele recomendava, tem o que é chamado aqui o portfólio de 3 fundos de John Bogle, que ele recomendava que você investisse só em 3 ETFs amplos. Só que ele escrevia, ele era americano, né? Escrevia pensando no mercado americano, mas é aplicável para a gente. Ele recomendava que a gente investisse só em 3 fundos, e são ETFs amplos. Ações americanas, no caso aqui, ele pega o VTI, que é aquele que engloba todas as ações, praticamente todas as ações do mercado americano. As ações internacionais, que aqui no caso é exceto os Estados Unidos, então isso aqui inclui os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, que é o VXUS, e a renda fixa americana. Então você consegue investir em renda fixa americana através de ETFs. Ao invés de você investir no tesouro deles lá, você consegue, através de ETF, investir no tesouro. Então ele recomendava que o seu investimento, sua carteira, fosse só disso aqui. Esses percentuais aqui podem variar, tá? Existem algumas calculadoras para calcular isso aqui. Isso aqui é um padrão, mas pode ser acima ou abaixo, dependendo do perfil de cada pessoa e da idade da pessoa. Mas a recomendação mais padrão é 60% em ações americanas, 20% em ações internacionais e 20% em renda fixa americana. Agora só para a gente ir para os finalmente do vídeo mesmo, com relação à tributação e outros pontos que eu quero falar aqui. Existe um imposto sobre o lucro, então quando você for vender os seus ETFs lá na frente, se você tiver lucro, você tem que apurar esse lucro e recolher 15% dele numa DARF. Não existe a isenção como existe nas ações, tá? Nas ações existe aquela isenção. Se você vender até 20 mil reais no mês, você é isento de pagar o imposto. Aqui não existe isso. Os ETFs no Brasil não distribuem dividendos, porque são revestidos automaticamente. Então você não precisa se preocupar. Quem investe nos Estados Unidos já deve ter visto que os dividendos caem na sua conta da corretora americana e você tem que reinvestir eles. Aqui no Brasil isso não acontece porque o reinvestimento é feito de forma automática. E como eu já falei algumas vezes aqui, cabe a você controlar esse investimento. Cálculo de preço médio, impostos, pagamento de DARF e declaração do imposto de renda para a Receita. E agora só para a gente fechar aqui mesmo, e para o fechamento, porque eu já vi algumas pessoas falarem sobre isso aqui e é um erro, tá? Tomem cuidado quando vocês ouvirem falar disso aqui. Eu peguei a cotação aqui hoje, em 28 de fevereiro, na verdade é a cotação do fechamento de sexta-feira. O BOVA11 fechou a 108,90 e o BOVV11 a 114,09.
Como eu disse para vocês, os dois fundos fazem exatamente a mesma coisa, eles acompanham o índice Bovespa. E o que eu já vi gente falar? Ah, eu vou investir no BOVA11 porque ele está mais barato. Tanto faz você acompanhar o BOVA11 como o BOVB11. A grande questão é que se o Ibovespa subir 3%, esse preço aqui vai subir 3% e esse preço vai subir 3%. Se o Bovespa cair 1%, esse preço vai cair 1% e esse aqui vai cair 1%. Então não existe essa relação aqui do preço, tá? O preço é só uma referência realmente. O que vocês vão perceber aí é que o percentual de variação do Ibovespa é refletido no percentual de variação desse preço aqui. Então independe você comprar, no caso aqui, o BOVA11 ou o BOVB11. E pessoal, nesse vídeo é isso, eu quis dar uma passada geral com vocês sobre os ETFs, sobre as opções de ETF. Como eu disse, eu acho que é um caminho muito bom para quem já perdeu o medo ali, já quem saiu do bancão, já quem abriu conta na corretora, saiu ali da poupança, já está investindo em fundos, é um caminho muito interessante para você começar, tanto na Bolsa Brasileira, se você quiser comprar um BOVA11 aí, como na Bolsa Americana, comprando um IVVB11, como algumas outras opções. Ah, Breno, eu quero acompanhar o ouro, eu quero acompanhar o preço das criptomoedas, vocês têm opção aí através de ETFs e é um passo muito interessante. Junto aí com fundos imobiliários, que como eu disse, eu também acho que é um passo importante, é um passo interessante para se começar na bolsa. Eu deixaria as ações aí mais para frente, para quem está começando agora. Pode começar com ETFs, pode começar com fundos imobiliários e, na verdade, se vocês sentirem necessidade de investir em ações, porque pode ser realmente que nem tenha necessidade, como eu mostrei para vocês aqui. Nem os gestores profissionais conseguem bater aí com certeza o índice. Quanto mais a gente que usa só o nosso tempo livre e fora do nosso trabalho para investir, para nos dedicar aos estudos e aos investimentos. E pessoal, nesse vídeo é isso, ficou um vídeo um pouco mais longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui no YouTube ou direct no Instagram e até o próximo vídeo. Um abraço.